Parceria Angélica e Elemental. Tradução livre do trabalho original em inglês Angelic Elemental Partnership. Parte 1. Aprendendo a construir uma ponte de luz e amor com nossos amados ajudantes não visíveis, trabalhando conscientemente com os reinos angélicos e elementais para trazer a idade dourada permanente do amado Saint Germain. As informações contidas neste trabalho foram extraídas apenas do material de Bridge to Freedom, Ponte para a Liberdade, I Am Activity, Movimento I Am, conforme trazido a nós pela amada Geraldine Inocente, anos 50, e Guy Edna Ballard, anos 30. Os agradecimentos vão para a Ascended Master Teaching Foundation, nos Estados Unidos, por reunir todas as informações para as publicações do The Bridge to Freedom. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum crédito por este conhecimento e não acrescentei nada. Estes ensinamentos mudaram minha vida. Agora entendo por que estou aqui e como posso alcançar minha ascensão nesta vida e ajudar a grande fraternidade branca, as hostes ascensionadas e a Terra, e espero que faça o mesmo por vocês. Anteia. Este manual só abrirá a porta superficialmente, se você o permitir. Trar-te-á conhecimento suficiente para começar no caminho para a construção de uma ponte de amor e luz em um espírito de cooperação, paz, harmonia, confiança e verdade com os reinos elemental e angélico. Para avançar neste caminho, você precisará estudar mais e colocar em prática o que aprendeu diariamente. Entendendo os elétrons e a luz contínua de nossos elétrons, extraído do livro Elétrons e o Reino Elemental, compilado por Werner Schroeder, dos Jornais da Ponte para a Liberdade. A menor manifestação de vida que pode ser medida de modo que o homem entenderia é o elétron. Esses elétrons são o corpo de Deus. Eles são a substância de pura luz universal, tendo em si uma inteligência que responde como um relâmpago ao poder criativo de Deus e do homem. Esses elétrons, em formas variadas, formam os átomos do mundo físico. O desenho geométrico, a velocidade de ação em torno do núcleo central e outros fatores determinam o tipo de átomo. Diferentes taxas de vibrações dos átomos determinarão a substância, por exemplo, ferro, aço, rocha, ouro, carne, etc. A mesma substância da luz universal está em toda forma de manifestação, mas o poder criativo da divindade, a chama trina vitoriosa e imortal, a atividade tripla, Pai, Filho e Espírito Santo, poder, sabedoria e amor, determina a ação vibratória do átomo e seu desenho geométrico. Abençoe tudo em sua vida, preenchendo com a luz de Deus. Cada manifestação, seja no mundo invisível ou externo, ou da aparência física, é o resultado do uso da energia pura de Deus. Sabemos que a energia ilimitada com a qual o Criador dotou seus filhos está dentro da luz eletrônica que flui da fonte suprema para a presença eu sou individualizada. No entanto, quando a luz atinge o fluxo da consciência de vida ainda permanecendo na Terra e dentro de sua atmosfera, a manifestação assume a qualificação do fluxo da consciência de vida não ascendido, no qual está habitando em um determinado momento. Portanto, se isso for discordante, assumirá a mesma qualidade e qualificaremos erroneamente os dons divinos dados a nós por nosso Deus Pai e Mãe. É impossível manter longe de alguém que realmente ama e deseja verdadeiramente preencher o universo com um plano divino uma grande abundância de riqueza e suprimentos, porque se torna um ímã, atraindo os elétrons da substância de luz universal ao seu redor, até que ele é quase bombardeado com sua presença opulenta. Experimentem e vejam, amados. Amado Mahashohan, o reino elemental.
trecho de 21 lições essenciais compilados por Werner Schroeder, The Bridge to Freedom Journals, do editor Thomas Prince. Quando a Terra foi criada, ela foi embelezada pelo reino da natureza, sob a supervisão da amada Virgem, diretora do elemento terra. A Marilis, a deusa da primavera, gerou as árvores. O poderoso Netuno, diretor do elemento água, criou as águas cristalinas. O amado Ares, diretor do elemento ar, trouxe o ar que os filhos da terra respiram. Os anjos vieram como guardiões das virtudes de Deus, e o plano divino era para os três reinos, elemental, humano e angélico, servirem juntos, cada um evoluindo cada vez mais para uma perfeição maior. Os elementais foram criados para servir a humanidade através de seu próprio elemento particular, as salamandras pelo fogo, as ondinas pela água, os silfos e as fadas pelo ar, os gnomos pelo elemento terra. Alguns são chamados de espíritos da natureza e devas da natureza. Os elementais são os trabalhadores da natureza. É por meio dos efeitos e do uso de sua vida que estes pequenos seres fornecem ao homem as vestes de carne que vestem, a água que bebem, os alimentos abundantemente fornecidos, o ar que respiram e tudo o que é necessário para sustentá-lo na terra. O plano divino é para que o homem seja servido com amor e, por sua vez, a humanidade deveria derramar amor, gratidão e bênção de volta ao reino elemental. Se você fosse um elemental, um homem e um anjo, diante do cálice em seu altar, é assim como deveria parecer para cada consciência. O elemental veria todos os seus amiguinhos no copo que compõe aquele formato, seus rostos brilhantes, seus minúsculos corpos sustentando o contorno da xícara e da haste. O homem veria o copo e julgaria seu valor, perguntando se ser de cristal ou não. O anjo veria os poderes do fogo sagrado, atraídos por sua invocação e decretos fluindo através do cálice. As atividades de todos os três reinos são necessárias para ter uma manifestação perfeita no mundo da forma. A terra representa a densidade, o corpo físico, a forma. A água representa o corpo emocional. A água é a maior parte de sua energia. O ar é sua liberdade. O fogo é o poder de purificação e imortalidade. As crianças pequenas frequentemente veem e até brincam com fadas e outros seres dos elementos, pelos quais, se eles deixarem ser conhecidos, são geralmente castigados por seus pais e outros. Os elementais variam em tamanho de menos de 1/8 de polegada a 25 metros. Existem algumas ondinas grandes desse tamanho nos oceanos. Elementais, em seu estado natural, agem apenas no amor individual. Sua natureza é imitar ou representar aquilo que vem. São principalmente seres mentais, el e mental, significando mente de Deus, a evolução de um ser elemental. O reino elemental evolui da mais ínfima inteligência para construtores de forma, devas da natureza, Elohim, vigilantes silenciosos e diretores da vida elemental, ar, água, terra e fogo. Os construtores da forma criam os corpos da humanidade. Eles realizam este serviço junto com a amada Maria, mãe de Jesus, que forma o coração. Os devas da natureza podem supervisionar a criação de jardins, montanhas, vales e lagos. Os Elohim criam os planetas de uma galáxia. As veladoras silenciosas podem guardar o plano original de um planeta ou galáxia inteira. O Mahashohan trabalha em estreita colaboração com o reino elemental. O treinamento dos elementais começa nos templos da natureza, sob a supervisão dos devas da natureza. Eles se reúnem e o deva cria a partir de seu próprio corpo de luz uma bela flor ou algum outro desenho.
como uma folha de grama ou um floco de neve. Então, todos os pequenos elementais da classe se esforçam para incorporar uma forma como ela. Eles tentam imitar essa figura em forma, cor e design. Aqui, os elementais aprendem a dominar todas as qualidades associadas à criação: o motivo e a vontade de manifestar, a percepção de como fazer, o amor pelo esforço, manter a clareza do design original, a consagração e a concentração para realizá-lo, o ritmo de aplicação, a vontade de manifestar esse design repetidamente, finalmente a capacidade de envolver o design em paz e serenidade. No início, os elementais só são capazes de manter a imagem por 1 ou 2 segundos, mas finalmente eles podem incorporar essa forma. Se for uma flor de macieira, o professor naquele tempo notifica os devas da natureza que há um grau de elementais prontos para se tornarem as flores de uma macieira no pomar de alguém. Parece simples, contudo leva séculos de treinamento e autocontrole, não apenas da parte dos elementais, como também do professor. Mas, finalmente, você tem uma linda primavera rosa e branca. As flores da maçã têm um cheiro tão doce e as pessoas gostam de andar sobre elas. O fazendeiro tem esperança de uma boa safra no outono. As abelhas ficam felizes enquanto fazem seu mel e o elemental fica feliz porque cumpriu seu propósito. Então, completada a curta temporada, a flor cai e o elemental volta para casa para ser elogiado, para descansar e para ser realocado. Quando o elemental está pronto por uma responsabilidade maior, como ser um deva da natureza, ele pode dirigir vários elementais, trazendo, por exemplo, um belo jardim. Quanto tempo uma flor ou arbusto permanece em manifestação física para abençoar a vida depende da concentração do elemental e de sua sustentação do conceito. Alguns elementais graduam-se para um serviço maior e tornam-se devas que cuidam de uma nação inteira. Alguns elementais são escolhidos para trabalhar diretamente com o Mahashohan. Nessa associação, eles aprendem a atrair e a dirigir aquelas correntes magníficas que governam toda a natureza. Este treinamento permite que alguns elementais candidatem-se à posição de Elohim. Os Elohim, em uma ação conjunta e cooperativa, criam os planetas de uma galáxia inteira. Trecho de Vida e Ensinamentos de Jesus e Maria, por A.D.K. Luke. A.D.K. Luke é um pseudônimo de Alice Schutz, que era secretária de Gil Ballard e Geraldine Inocente. Ela tinha muitas anotações das palestras dadas pelos ascensionados. O elemento água, do amado Netuno, dos jornais da Ponte para a Liberdade. Amados, eu os saúdo hoje em nome da presença Eu Sou universal e dos amados Hélios e Vesta, Deus e deusa do nosso Sol físico, representando, respectivamente, as qualidades divinas de iluminação e verdade. A cujos apelo respondi, oferecendo o total momentum cósmico acumulado de meu fluxo de vida, juntamente com a amada lunar, a minha chama gêmea, e todas as ondinas sob nosso comando. Nós nos oferecemos para criar e manter a substância do elemento água no planeta Terra. Cada um dos diretores das forças dos elementos recebeu, através de éons de tempo, a oportunidade de desenvolver o poder da precipitação de certa substância, bem como o poder de controlar essa substância e os seres que se oferecem para servir conosco onde quer que se decidíssemos oferecer nossos serviços. Outras grandes inteligências também responderam ao chamado de Hélios e Vesta para o serviço de criar o elemento água para a Terra. Mas, devido a certo momento e certas afinidades de nossos fluxos de vida, a amada Lunara e eu
fomos escolhidos para criar e governar o elemento água, que forma uma almofada para a superfície terrestre deste planeta. Ele também constitui a maior parte de seus corpos físico e emocional. Todo domínio requer o controle consciente da taxa de ação vibratória de cada elétron, que deve ser usada para um propósito específico. Assim, para criar a substância que você conhece como água, foi necessário que tivéssemos aprendido a usar conscientemente nosso poder criativo de pensamento, fazendo a substância da água, e nosso poder de sentir para sustentar a qualidade harmoniosa dessa substância e os seres que trabalham com e por meio desse elemento. A ação vibratória da substância necessária para o elemento água da Terra, no momento da criação, era muito mais rápida do que é hoje. As águas dos belos oceanos, lagos e rios eram cristalinas e iridescentes. As águas literalmente cantavam, e adicionadas à música da bela atmosfera da terra. As ondinas ficavam felizes em servirem um elemento tão bonito e, na verdade, tudo era paz no reino em que servíamos. Naquela época, o povo da terra amava a água e desfrutava de seu serviço purificador e refrescante. As ondinas e os elétrons que formavam o elemento água amavam a humanidade e gostavam de servi-la. Como os corpos emocionais da humanidade eram felizes, reverentes, puros e livres de discórdia, as pessoas moviam-se sem esforço sobre a Terra, não havendo peso de energia desqualificada em torno dos elétrons em seus corpos inferiores. Particularmente, em seus mundos emocionais, foi verdadeiramente uma era de contentamento e paz, na associação amorosa entre os anjos, mestres, humanidade da terra e reino elemental. É em direção ao restabelecimento desta era permanentemente que estamos todos servindo cooperativamente neste impulso cósmico em direção à purificação de todos os elementos da terra, fazendo amizade com o elemento água. Após a poluição da consciência da humanidade pela vinda dos retardatários de outras estrelas, foi necessário que os diretores de cada elemento baixassem a ação vibratória daquele elemento, para que pudesse ser eficaz para a ação de vibração mais lenta das pessoas da Terra. Isso exigiu o domínio de que acabei de falar, mudando a taxa de vibração dos elétrons e átomos do elemento água, mas ainda mantendo-os harmoniosos, mesmo que o ritmo lento e gracioso da valsa seja tão harmonioso quanto o rodopio rápido dos ritmos das grandes salamandras e silfos, cujas danças são uma expressão de louvor a Deus pelo próprio dom e uso da própria vida. Embora a substância de vários elementos tenha sido conscientemente correspondida ao emprego dos corpos cada vez mais densos das pessoas da Terra, a poluição real dos elementos do ar, da água e da terra foi afetada pelas próprias pessoas que eram hóspedes deste planeta. Então, o controle das ondinas, a obediência natural do elemento água na subida e descida das marés, assumiram um poder muito maior sobre nossas partes. Rebeliões naturais surgiram entre eles da poluição desnecessária do elemento água, e somente grande paciência e controle hercúleo de Deus impediram as águas da terra de engolir as massas ingratas. Somente nos momentos em que a lei cósmica ordenou a necessidade da atividade cataclísmica, em que a superfície terrestre deveria ser misericordiosamente afundada sob os mares para a purificação, permitimos que o elemento água estendesse sua cortina de substância purificadora sobre a terra poluída. Nós também somos obedientes à lei cósmica e agimos somente sob a direção divina. Também extraímos de uma fonte quaisquer poderes necessários e específicos para servir no elemento em que nos oferecemos para ajudar a vida. A água é ordenada pelo Deus de todos como amigo do homem.
O homem é amigo do elemento água? Reflita sobre isso. Como a amada Astreia e o amado Elohim da pureza disseram a vocês na noite passada, o uso da humanidade faz de vários elementos para servir a um propósito destrutivo, sempre traz um recuo sobre o eu pessoal. A lei de causa e seu efeito final sobre seu Criador são inexoráveis, exceto onde a expiação da causa e efeito pode ser invocada e utilizada para aqueles que amam seu próximo o suficiente para chamar conscientemente por essa expiação. Amados, muitas atrocidades foram cometidas pela humanidade da Terra, usando o elemento água para extinguir a vida, por meio de afogamentos e etc. Não só de seres humanos, mas também de animais. Muitos fluxos de vida participaram de guerras, em que muitos navios foram afundados, e um grande número de pessoas deixou o corpo em terrível medo e sofrimento. Esses registros ainda estão nos corpos etérico e emocional daqueles que agora estão encarnados, bem como nos veículos internos de muitos que ainda nascerão aqui. O medo do elemento água é devido a ter sofrido naufrágio e afogamento ou tendo participado em experiências que causaram grande e agonizante sofrimento em outras. Em certos lugares específicos, onde muitos navios naufragaram, o éter se enche de gemidos e gritos daqueles que há muito passaram para vidas mais felizes e felizmente não se lembram mais dessas tragédias. Esses registros etéricos destrutivos formam vórtices de angústia nos quais nascem furacões, tufões e tempestades terríveis. O que pensais da substância etérica que vibra na atmosfera em torno do local do naufrágio de um só navio, os Lusitânia, para não falar de muitos outros locais onde as marés, os bancos de areia escondidos ou as penínsulas rochosas formaram armadilhas para os incautos marinheiros? O uso das minas escondidas e da guerra submarina em seus dias atuais também carregou fortemente a substância etérica ao redor do planeta Terra, com grande angústia, além de muitas outras tragédias dos mares em eras passadas. Veja, na ação cataclísmica ordenada pela lei divina, alguns dos sacerdotes voluntariamente ofereceram-se para absorver em si mesmos e dissolver por seu conhecimento e uso do fogo violeta muito do medo geral das pessoas. No entanto, onde há atos deliberados de crueldade humana, esses vórtices de angústia permanecem para serem purificados por alguns da humanidade que estão dispostos a fazê-lo, por seu conhecimento e uso da chama violeta transmutadora. Você poderia, por favor, fazer uma pausa aqui e pedir a remoção cósmica de todos os registros etéricos da massa de angústia causada pelo mau uso do elemento água por toda a humanidade desde a queda do homem. Em seguida, invoque a lei do perdão para cada indivíduo que, consciente ou inconscientemente, usou o elemento água de forma destrutiva. Isso inclui muitos fluxos de vida que terão que encarnar nesta terra no futuro. Algumas das ondinas, também como as salamandras, foram invocadas e usadas para fins destrutivos e muitas vezes estão ligadas ao fluxo de vida de tal indivíduo, estimulando esse fluxo de vida a continuar suas práticas de crueldade no uso do elemento água. Peça agora que todas essas ondinas sejam purificadas pelo fogo sagrado e libertem-se do desejo de atormentar a humanidade para sempre. O que você acha que as Lorelei sereias que falaram através de um pombo-correio realmente eram? Elas eram ondinas voltadas para a destruição maliciosamente, afetadas por sua proximidade com os impulsos destrutivos da humanidade. Como as salamandras, algumas ondinas são muito pequenas em tamanho, enquanto outras, produzindo as grandes ondas em uma tempestade no mar, chegam a 25 metros ou mais de altura. O corpo emocional das pessoas encontrará muito alívio do desconforto à medida que os alunos continuarem a invocar a lei do perdão pelo mau uso do elemento água. Abençoe esse elemento consciente
diariamente e aceite a oferta de ser um cooperador agora na fundação da Idade de Ouro, permanente do nosso amado São Germain nesta terra. À medida que continuar esta prática, o elemento água em seus próprios corpos físicos também será purificado e muito sofrimento dos veículos físicos, especialmente aquele causado pelo excesso de água no sistema, será removido. Nós estamos prontos, nós estamos dispostos, estamos de prontidão, apenas aguardando suas ligações para atendê-lo. Deliberada e conscientemente, faça amizade com o elemento da água em seu ambiente. Veja como as ondinas e os elétrons da substância da água respondem ao seu amor. Jesus foi capaz de dominar o elemento água e este obedeceu-o com amor, boa vontade e instantaneamente, porque ele primeiro dominou o elemento água em seu próprio mundo. As secas excessivas, as inundações repetidas, a distribuição desigual da precipitação de água em vários lugares são devido ao abuso do elemento água pelo homem no passado e no presente. Tudo isso pode ser remediado por sua cooperação amorosa agora. A amada Lunara e eu trabalhamos quase sozinhos nesta empreitada até o momento. Agora eu lhe digo como Jesus disse uma vez. Até então, o Pai trabalhou, agora o Pai e eu trabalhamos. As criaturas das profundezas, como polvo, tubarão, baleia assassina, para mencionar apenas alguns, desenvolveram seus mecanismos de defesa como resultado de terem contatado os instintos assassinos na consciência externa da humanidade. Conforme você continua a clamar pela purificação do elemento água e pela redenção dessas criaturas, você as verá desaparecer das profundezas do oceano. É uma maravilha para ver quantas criaturas indefesas na terra e no mar, caçadas pela humanidade, que não desenvolveram uma antipatia maior para com a raça humana e se submeteram impotentes ao massacre desnecessário apenas por esporte. No entanto, essas criaturas tão caçadas realmente retrocederam e em cada encarnação sucessiva carregam-se mais e mais de uma natureza destrutiva e vingativa dentro de si mesmas. Não fossem nossos esforços e a grande ajuda dos Elohim da pureza, Astreia e os seres do fogo violeta, muitos dos monstros pré-históricos mencionados nas lendas e nas fábulas ainda seriam uma ameaça para aqueles que navegam pelos mares, tanto por prazer como para fins comerciais. O homem não deve temer os mares e os grandes cursos de água fornecidos pela vida para sua bênção. Nem o elemento água e seus habitantes devem temer o homem. É para remover as causas e núcleos desse medo que estamos trabalhando durante esta aula de 4 horas. Em lugares como New Bedford, Massachusetts, que já foi um centro baleeiro, bem como em pequenas cidades pesqueiras onde os homens fizeram e ainda fazem a prática de seguir o mar para viver, a atmosfera interior daqueles lugares está cheio de registros etéricos destrutivos. O medo e a tristeza das namoradas, esposas, mães e filhos que viveram nesses lugares e passaram pela experiência de perder seus entes queridos para o mar e remoção de todos os registros etéricos destrutivos e a purificação de todos esses lugares é absolutamente essencial para a preparação para a vinda aqui da nova raça, para dar-lhes superfície terrestre e atmosfera mais puras para viver, de modo que não tenham que sintonizarem-se no futuro com aqueles registros de angústia do passado e do presente. Boa vontade para servir, a importância dos decretos. Eu estou falando com vocês muito claramente esta noite. Existem alguns que, como o avestruz com a cabeça na areia, não gostam do desconforto de ouvir os fatos reais, como eles são, que causaram a angústia que assolaram a raça hoje e no futuro. Há quem prefira habitar do lado da perfeição, afirmando com alegria que vai dar tudo certo.
Certamente sim, mas alguém tem que estar disposto a fazer os apelos para remover as causas e núcleos das aparências angustiantes, para que esses efeitos desapareçam rapidamente. Então, por decreto, estabelecerá novas causas que resultarão nos efeitos de perfeição. Se você não quiser saber quais são as condições ou aparências angustiantes ou as que causou, não nos ajudará muito a remover suas causas e núcleos. No entanto, se você for forte e inteligente o suficiente para querer saber, nós lhe diremos. O decreto da hora é pureza e verdade. Para os poucos que desejam a verdade e que estão dispostos a cooperar amorosamente com as aplicações necessárias para trazer a pureza, devemos continuar a vir. Outros mais tarde gozarão dos frutos de seu trabalho e dirão com honestidade: está vendo? Nós sabíamos que daria certo. Mas eles se recusarão a aceitar os chamados feitos pelos poucos que trouxeram a perfeição que desejam. Portanto, não se decepcione se você encontrar falta de gratidão entre as massas populares e até mesmo entre os estudantes da lei espiritual. Sirvam apenas pela alegria de servir com suas mentes e corações abertos à nossa orientação, e um dia, quando a Terra for estabelecida como um planeta de pureza e paz, e as suas águas forem novamente um bendito conforto para a humanidade, você saberá que desempenhou um papel importante neste serviço. Também, ao desempenhar tal papel, você não está apenas ganhando seu próprio domínio e vitória, mas está redimindo muito de suas próprias energias que no passado foram acusadas de várias práticas ilícitas de modalidades há muito esquecidas. Se você optar por me pedir ajuda pessoal, como descrevi acima, eu, por sua vez, devo ajudá-lo com sua própria purificação emocional, o que lhe trará paz. Os 3 reinos da natureza. Este documento é um breve resumo extraído com agradecimento de 21 lições essenciais, volume 1, originalmente compilado por Vernon Schroeder, dos ensinamentos dos jornais da Ponte para a Liberdade nos Estados Unidos. Eu sou a presença mestre do fogo sagrado que rende graças, bênçãos e amor a tudo na criação e que impede para sempre qualquer coisa exceto a perfeição. É da natureza de Deus permitir que seus filhos tenham a oportunidade de tornarem-se co-criadores com Ele. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 27. O propósito da criação é permitir que cada fluxo de vida e individualização de Deus desenvolva uma natureza espiritual e torne-se mestre da energia da vida dada por Deus através do controle consciente de pensamentos e sentimentos em relação às aspirações superiores. Para ser como Deus, devemos nutrir e desenvolver a natureza tríplice de Deus que reside na câmara sem ar em nossos corações. O Pai, chama azul, esquerda, devemos direcionar nosso plano de vida. O Filho, chama amarelo ouro, está no centro, devemos usar a energia de Deus corretamente, como Ele faz apenas para o bem. O Espírito Santo, chama rosa, direita, devemos amar nossa criação como Deus ama incondicionalmente. Deus, o doador, o dono de toda a vida que nos diz respeito à nossa galáxia, é Alfa e Ômega, cujo corpo é o grande Sol central. Existe apenas um Deus e Deus é tudo em tudo. Ele é cada coisa única na criação. Existem aspectos de Deus, semelhanças poderosas e supremamente inteligentes dele mesmo, que ele nomeou como ajudantes divinos, muito parecido com a hierarquia de uma grande empresa de negócios aqui na Terra.